Nada. Vamos juntas? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sempre falo isso porque a gente nunca sabe quando que vocês vão assistir esse podcast, né? Pode ser à tarde, vocês vão rever à noite, assistir de novo de manhã. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Será que ela pode? E a gente pode, né? Olha só, hoje eu vou aprender também, porque eu tô recebendo uma pessoa que é extremamente importante até para as famílias, não só mulheres, mas os pais também, homens também. Então, é um assunto sobre o nosso ecossistema do Será que ela pode? Nossos filhos, nossos maridos, nossas criações, nossas famílias, nossas dores, nossas angústias, nossos medos. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muito as famílias. E olha só, é algo que não tem como fugir, não dá. Qual que é o papel da família na escola, ou da escola na família, ou da família, enfim, essa troca. Até onde a gente pode ir, até onde eles podem vir e não ser invasivo. Então, eu vou falar hoje com a doutora em educação, professora universitária por 20 anos, psicopedagoga, querida, Camila Brasil. Seja muito bem-vinda, Camila, Obrigada. aqui ao nosso podcast. Obrigada. Estou muito feliz de te receber, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Imagina. É uma alegria estar aqui podendo falar de um tema tão importante para as famílias, para as mães, para os filhos, para a nossa sociedade, né? Sim, com certeza. A gente, enquanto sociedade, a gente abandonou um pouco a ideia de que a gente precisa de muita gente para criar os filhos, da vila inteira, e não só do pai e da mãe, não só do nosso núcleo familiar. E acabou transferindo um pouco para a escola, e a gente sempre fica nessa relação, o que depende da escola, o que depende da gente, e como essa relação vai para frente. Essa dúvida vem desde que eu era pequena e eu vejo permanecer até hoje. Né? Sim. Até quanto a escola intervém, até quanto os pais podem intervir na escola, até quanto o que a gente conta para as crianças em casa, né? Então tem todo esse dilema. Já Sim. teve, sempre houve esse dilema, né? E assim, eu até queria saber a sua opinião. Qual que é o papel da escola e qual que é o papel dos pais perante a criança em casa e junto à escola? O que você acha? Ou designa melhor? Então, o ponto importante é que é uma parceria. Não é casa contra escola, nem escola contra casa. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que os dois têm o mesmo objetivo, que é a educação daquela criança. Uhum. Então, a gente precisa unir forças. E, às vezes, a gente vê que a família acaba acusando a escola e vice-versa. Então, acho que a primeira coisa é unir forças. Então, estamos juntos aqui para a educação daquela criança, daquele adolescente, né? Porque a gente fica bastante tempo na escola, em horas e em anos, né? Nossa, assim, é a metade da nossa vida, né? É uma parte importantíssima da vida das crianças, dos adolescentes, Verdade. né? Até a conclusão do ensino médio ou ensino superior, para aqueles que vão para frente, é uma parte importante. Então, o primeiro ponto é parceria. Eu gosto sempre de pensar que a escola tem um papel bastante formal nos conteúdos, tem pessoas especializadas, os professores são especialistas naquelas matérias que eles estão dando. Mesmo a professora polivalente, ela estudou pedagogia para estar ali, então ela tem o domínio ali das técnicas de como passar aquilo para os estudantes, o que deve ser passado. E a família tem muito esse papel de valorizar esse trabalho da escola, Sim. de dar a devida importância, de ter ali uma dinâmica que faça aquilo funcionar. É claro que se tem algum ponto de discordância, tem que discutir com a escola, não é? E dificilmente existe uma escola perfeita como existe uma família perfeita. A gente vai encontrando os caminhos. Claro. Então, tendo uma discordância, vai conversar, mas supervisionar a rotina, entender que tipo de apoio aquela criança está precisando. E a conversa sempre se agrava um pouco quando é alguém que está com dificuldade de aprendizado. Então, quando essa criança ou esse adolescente começa a enfrentar problemas. Até uma coisa que eu quero falar para você, nem está no roteiro, mas já me veio à cabeça.
Hoje criou-se não sei, uma febre, uma pandemia, uma epidemia de TDAH, de atraso no ensino, de crianças que nasceram na pandemia são mais quietas, fechadas. São tabus que, assim, eu nunca ouvi falar tanto. Sim, Né? sim. Todo mundo tem TDAH hoje, acho que até eu. A louca, né? Então, mas, não assim, se preocupa com eu isso. Me pergunto, será, gente? Não se preocupe com isso. Eu queria saber a sua opinião, porque assim, na minha época não existia essas denominações. Isso é importante. Isso é importante. Não dá para a gente entrar muito a fundo nesse assunto. A gente precisaria, assim, de horas e horas e horas para conversar sobre isso, porque é um fenômeno extremamente complexo. Mas o que a gente precisa entender que já dá uma boa pista para a gente? Há 40 anos atrás, a gente tinha poucos estudos sobre o autismo, pouquíssimos. Mas a gente tinha muitos estudos com a denominação do retardado. Sabe? Nossa, isso mesmo. Então, assim, se a gente pega uma linha de publicações acadêmicas, você vai ter que esse termo usado na psiquiatria, na psicologia, que era o retardado ou outras condições, Mongol, né? Tinha até um... tem uma série de questões que são de uso da cultura, de uso do cotidiano, e tem termos científicos mesmo, que foram sendo desapropriados e outros foram sendo mais apropriados. Então, a gente passa pelo autismo, depois a gente tinha a síndrome de Asperger, que depois ela compõe esse diagnóstico do TEA. Então, hoje é o que a gente tem, que é o transtorno do espectro autista, então hoje é esse o nome, que já vem de um tempo, mas esses termos vão dando uma certa confusão. E também vão nos alarmando para algumas coisas. Parece que não existia antes e, de repente, tem um monte. A gente tem certamente hoje mais diagnóstico correto. Mas junto com isso também aumentou muito os diagnósticos que não são tão corretos, que não são tão cuidadosos. Do TDAH é impressionante a quantidade de crianças até que eu recebo que tem um laudo de uma consulta de 15 minutos e não vem nem com laudo ou de exames, de testes feitos, vem com um receituário escrito, né? Diagnóstico de TDAH, você não sabe nem como aquilo foi. E o diagnóstico de TDAH, ele é necessariamente multidisciplinar. Ou por um psiquiatra, por uma série de avaliações. Tá? Anamnese. Isso. E aí, o mais, assim, indicado. Apresentou dificuldade na escola, que tipo de dificuldade? Faz uma avaliação neuropsicológica, que é da área da psicologia, se consulta com um neuropediatra ou com um psiquiatra infantil, né? Faz uma avaliação às vezes, fonoaudiológica, para saber se existe um déficit de processamento auditivo, que é confundido também com TDAH, que é confundido com dislexia. Passa por uma avaliação psicopedagógica, e aí comigo, né, nessa área, para entender qual é o sintoma que está impactando na vida escolar, porque nem todos os sintomas impactam. Alguns sintomas do TDAH impactam toda a vida da criança e não só a escola. Então, o problema é só a escola, então a gente tem que olhar, talvez, por um prisma diferente. Então, não é uma coisa simples e que a gente pode sair dando diagnósticos por aí. Aumentou o número de diagnóstico feito corretamente, isso é ótimo. Que bom. Aumentou também o número de diagnósticos com a popularização ou com a auto-intitulação, sabe? A pessoa se auto-intitula, ou a mãe acha que o filho e já vem com o discurso. Não, porque eu li alguma coisa na internet e meu filho tem TDAH. Aí eu falo, mas por onde baseado ele passou? No quê, né? Não passou, eu estou trazendo ele aqui para você avaliar melhor. Ainda bem que trouxe, né? Porque tem mães e famílias que acabam comprando esse discurso. E não é culpa da mãe. Essa é uma coisa que eu precisava falar hoje. Que bom. Muito importante. Eu sou majoritariamente procurada pelas mães. Então, quando eu falo as famílias, eu estou querendo incluir os pais. Por favor, pais. Por favor, pais, acompanhem os estudos dos filhos e acompanhem a família. E entenda o que está acontecendo. E a mãe, pela sobrecarga natural que a gente tem como mulher, né, ela acaba assumindo a dificuldade ou algum problema na escola como um fracasso dela. Sim. Como já não bastasse tudo que a gente tem
Exatamente. A mulher, quando ela chega para mim, o discurso é: eu tenho 10 anos de atendimento psicopedagógico, né? Mais 20 anos como professora. Meu Deus, super experiente. Toda vez que a mãe me procura, eu posso dizer que mais de 90% das vezes, as mães vêm com o mesmo discurso: olha, Camila, eu vim aqui te procurar porque eu quero que você ajude ele com a escola, porque eu não estou conseguindo mais. Primeiro, quem disse que era uma responsabilidade só sua, né? A gente assume. Então, assim, é um atestado de capacidade da mãe, parece. O filho ir bem na escola parece que é um atestado de boa maternidade. E a gente precisa parar de olhar por esse prisma, né? E aí, ela se sente também na necessidade de encontrar uma resposta sozinha para isso. Principalmente quando a gente está falando de mulheres que têm pouca rede de apoio, que às vezes os pais não são presentes, ela está tendo que dar conta de trabalhar, de sustentar aquela casa e ainda se deparar com esse desafio que é uma dificuldade escolar, que é multifatorial, não dá para a gente dizer que é causa, na maioria dos casos, uma dificuldade escolar de uma criança, de um adolescente, não tem causa única. Não tem causa única. É muito complexo. Mas me fala assim, só para o óbvio que, né, tem que ser dito. Isso existia na minha geração e não era falado ou não existia? Por exemplo, o TDAH ou, como você mesma mencionou agora, essas doenças que tinha, a gente falava mongoloide, Isso. retardado, a gente usava esses termos mais chulos, Sim. mas assim, a gente identificava a criança, assim, praticamente todas normais, todas ok. E aí veio esse movimento, na geração agora, que crianças tomam ansiolíticos, antidepressivos muito cedo, remédios para convulsões, etc, etc, etc. Aí eu me pergunto, quando eu tinha 14 anos, gente, eu não tomava nem Dorflex. Sim. Como assim? E eu vivi o negócio que a gente brinca assim com as minhas amigas, raiz. A gente tomava bronca de professor, a gente ia mal na Isso. prova, a gente recuperava, a gente se matava de fazer exercício nas férias para poder ganhar meio ponto. E tudo bem. Parece que os jovens hoje é um apunhalar, Tem sabe? menos resistência ao esforço, né? Exato. Tipo assim, são mais geração Nutella, será que é isso? Meu filho que fala. Cris, primeiro que não é nada óbvio, tá? Assim, é uma discussão importante, não tem assim o que você deveria saber, o que as mães deveriam saber, o que as famílias deveriam saber. O mundo está muito mais complexo. Essas condições existiam quando a gente era criança? Elas existiam. A gente dava menos importância para elas. As pessoas que tinham, de fato, uma condição sofriam mais, tá? Mas se a gente pega, por exemplo... Era silencioso. E a maioria delas, né, uma parte, elas sofriam mais, mas elas davam um jeito de sobreviver. Criavam estratégias com mais sofrimento. Então, eu acho que é um avanço. Hoje a gente tem mais apoio para que o processo seja menos sofrido. De novo, a gente tem também um mundo muito mais complexo do que era na nossa época. Tecnologia. Então, a gente tem os jovens, as crianças, os adolescentes e os jovens, de uma maneira geral, eles têm mais dificuldades de lidar com o dia a dia, e não é culpa deles. Eles nasceram no mundo com tecnologia, com acesso à tecnologia, e, de novo, uma combinação de fatores, né? Deles terem que lidar com o mundo mais complexo, com mais dificuldade, ter que dar conta da escola, ter que ter mais exigências, viver uma pandemia, isso não foi pouco, né? Para quem está na escola, passar 1 ano, 2 anos, né? Teve escola que ficou 2 anos em... Ai, Deus me livre. Assim, então, de fato, tem uma condição diferente. Agora... a gente não pode tirar da questão da aprendizagem o esforço que é necessário para aprender, né? Não dá para ter uma vida sem esforço. Então, exato. Uma coisa que eu gosto sempre de diferenciar é sofrimento de esforço. Uma coisa a gente aprender é um processo, inclusive, biológico. O nosso neurônio muda. A gente aprende até perguntas que mandaram aqui no meu direct. A gente aprende como? Por... decoração, decoreba,
por escutatória ou por entender o assunto? Entender o assunto. Por que entendeu? A gente consegue decorar alguma coisa? A gente consegue. Tá. Se eu te mostrar aqui uma palavra que não faz sentido nenhum, um monte de letras, e pedir para você decorar, você vai decorar. Eu vou pedir para você vai ficar fazendo uma série de exercícios mentais para lembrar. E esses exercícios mentais que você vai fazer, eles estão associando aquilo a alguma coisa que você conhece. Porque o nosso cérebro aprende por associação. A gente linka um conhecimento no outro. Então, uma criança, por exemplo, dúvida pessoal minha agora. Uma criança que é alfabetizada com 2 idiomas, por exemplo, o da terra dele, né, onde ele nasceu, e inclui logo cedo um outro idioma ou em casa ou na escola. Como que é esse tipo de alfabetização? Como acontece? É mais lenta? É duradoura? Dizem que a criança, por exemplo, nem sei se tem a ver com o seu tema, mas desenvolve mais recursos para no futuro não ter Alzheimer, por exemplo? É porque ela desenvolve mais, o cérebro se desenvolve de uma maneira diferente. A criança que aprende logo cedo 2 idiomas ou mais. Ou mais, né? Ela, se não, de novo, né? A gente precisa ver o campo que tá, né? Se é uma criança que tem dificuldade de aprendizagem e ela tem uma dificuldade em linguagem, em leitura e escrita, ela vai ter mais dificuldade, né? E aí, ser alfabetizado inclui uma série de etapas formais, né? Saber a letra, isso é formal, ela não vai aprender sozinha. Ela precisa de estímulo, precisa de treino adequado, precisa de método adequado para fazer ela aprender a letra, depois ela aprender a sílaba, depois ela aprender a palavra, daí ela conseguir entender as palavras, e aí ela entender o formato das letras diferentes, né? A bastão, a cursiva, conseguir ler com fluência. Para fazer isso em vários idiomas. Vou começar de novo, né? Não, tranquilo. Tranquilo? Imagina. Então, para fazer isso para vários idiomas, é mais difícil, claro, se ela tem uma dificuldade. E se ela não tem? Se ela não tem... É um processo natural, normal, orgânico, ou não também, não é? É um processo, ele não é natural, porque a nossa escrita, a leitura escrita, ela é aprendida culturalmente, ela não é inata do ser humano. Se nasce um ser humano e a gente não ensina ele a ler e escrever, ele não vai aprender. Ele pode aprender sozinho, sim, se ele está num mundo letrado. Mas se a gente priva ele, não tem letra, nada, ele não vai aprender, não é um processo natural. Diferente da conta da matemática, que ele vai aprender... talvez não saiba os números, mas ele vai ter uma noção de quantidade. E a escutatória também, né? Escutar o idioma, a palavra todo dia, isso fortalece ele associar a palavra à ação, sem ou a dúvida, coisa, objeto. Sem dúvida. Porque ele não vai fazer uma tradução, ele não vai passar pelas 2 linguagens, ele vai aprender aquilo em inglês, por exemplo, ou no outro idioma e aquilo em português. Para as crianças que não têm dificuldade, que têm um processo interessante, técnico e competente de ensino-aprendizagem, é ótimo aprender. A dificuldade é só para aquela criança que já tem uma dificuldade. Agora, e como você caracteriza essa dificuldade que você vem falando desde o começo da entrevista? Pela resposta das crianças ao estímulo. E dos adolescentes também. Então, se você pega um adolescente, para a gente sair só um pouco da criança, eu já volto para ela, mas você pega um adolescente de 14 anos, no 9º ano, e ele vai ler um texto, e ele tem a gente tem algumas métricas para isso, tá? Número de palavras por minuto que ele consegue ler, o que ele consegue aprender do texto, se ele consegue só... dar uma definição simples, se ele consegue retomar o texto e repetir uma frase que está ali, se ele consegue fazer uma inferência, se ele consegue compreender o todo sem repetir, usando as palavras dele. Então, existem algumas métricas para a gente, por exemplo, caracterizar uma dificuldade de leitura. E aí ele está aquém do esperado para aquela faixa etária e para aquela escolarização, tem alguma coisa acontecendo, porque ele está exposto àquele ambiente. Fora isso, né, a exposição às vezes trava também para os jovens, né? Sim. Falar em público, enfim, então, apresentar um trabalho de classe. Sem dúvida. E para a criança também. Então, se a gente começa o processo... Existe uma janela, né, que a neurociência nos mostra, que é interessante, entre 6 e 8 anos. Então, de fato, alfabetizar nessa faixa etária... estudos indicam que que aquela criança tem menos chance de ter problema com a alfabetização, né?
Não é escrito em pedra. Aliás, isso é muito interessante. Nada na neurociência é escrito em pedra e tem assim um limite certinho. Mas sim, hoje é entendido que isso é uma evidência científica importante, que a gente alfabetize as crianças entre 6 e 8 anos. Chegou nos 8 anos, fez o processo correto de alfabetização, está com alguma dificuldade, não conseguiu concluir ao final do 3º ano do fundamental, ainda tem muitas dificuldades com leitura, troca de letras, trocas de palavras, usa a palavra inadequada para representar um objeto, um sentido. Tudo isso indica que a gente precisa olhar com mais calma aquela criança. Tá. Tirando isso, é uma criança que está num processo normal de aprendizado. Sim, né? sim. Porque as crianças têm tempos diferentes. Sim. Então, por isso que tem que olhar de perto. E precisa ter um olhar técnico. Então, assim, se as famílias estão com dúvida, se a criança está acompanhando, se a escola sinalizou alguma coisa, é bom olhar. Não significa que a criança tenha alguma coisa, mas a gente pode perder uma janela importante se a gente não olhar naquele momento, né? Você sabe que esse projeto que você tem, eu queria que você contasse um pouquinho rapidinho dele, do Desencuca, né? Desencuca. O que seria isso? Eu adorei o nome já, Desencuca. Tipo, tira... É isso aí. O Desencuca é um hub de aprendizagem que se propõe a olhar para essas questões da dificuldade da aprendizagem, ou até para quem quer aprofundar, saber como é que aprende melhor, quais são os métodos e técnicas de estudo mais adequados para estudar diversos assuntos, mas ele nasce um pouco dessa conversa com as mães, sabe? De que fica uma angústia para a mãe enquanto ele está vendo aquela criança que parece que tem alguma coisa e ela acha que ela não está dando conta em casa de terrível. acompanhar. Então, a palavra desencuca, ela veio daí. Calma, vamos tirar essa angústia. Desencuca. Vamos olhar com evidência, com técnica, com calma, sem apressar diagnóstico, sabe? Entendendo o que está acontecendo e vamos intervir, porque a criança precisa ver resultado, a família precisa ver resultado, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, intervir com técnica, com respaldo científico, com método adequado, né? E não, vamos treinar a leitura lendo sem parar. Não. Como que a gente treina a leitura? O que vem primeiro? O que é importante a criança associar primeiro? Como é que se constrói esse aprendizado no cérebro da criança ou no cérebro do adolescente? Então, o Desencuca, ele vem daí. Ele vem de olhar para um movimento de aprendizagem de uma forma com mais técnica, com mais respaldo e com a calma que o aprendizado merece. Porque hoje a gente tem pressa de tudo, né? Exato, exato. E olha, uma coisa que eu percebi, currículos internacionais e currículos brasileiros. Currículos internacionais têm um timing mais slow down. Nossa, muito bom você falar disso. Amo. Tudo vai chegar no mesmo lugar. Sim. Mas sem desespero. E aí eu vejo alunos da convivência dos meus filhos e tudo mais, enfim, que vêm do currículo brasileiro, que é o nosso MEC aqui, né? Então, aceleradíssimos para aprender, para pegar, Eu falo, gente, eles até contaminam as pessoas que vêm de currículos europeus, que estão no Brasil, mas aprendem por camadas. Sim, é importante levantar isso, porque é evidente que existe necessidade de qualificação do ensino brasileiro, principalmente da escola pública, evidente. Ninguém, né, vai falar ao contrário disso. Uhum. E que as tentativas de melhorar o ensino, elas passam por vários movimentos. Então, primeiro aumenta o acesso, depois aumenta a qualidade, mas a gente tem sempre o hábito de aumentar a quantidade antes da qualidade aqui. Assim, é muito recorrente. A gente aumenta a quantidade de dias letivos, a gente aumenta a quantidade de conteúdo, a gente fala em escola de tempo integral e pensa numa escola que dê aula expositiva o tempo todo, Não né? é assim. Não vou mencionar a questão do horário do tempo integral, que é uma outra questão, né? Existem escolas, né? E acho que a gente precisa aprofundar essas discussões, porque a gente tem um desafio grande da educação no Brasil, a gente tem um desafio grande com essa geração de crianças que têm pouca tolerância ao esforço e acham que qualquer esforço é sofrimento. Então, existe um processo, sim, de esforços, de estudo, de dedicação do próprio indivíduo, da própria criança, do próprio adolescente para aprender. Isso é insubstituível.
eu conversando assim, né, sobre isso, tudo que você está falando, eu venho percebendo que é tão importante para mim também. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos com idades diferentes, em fases diferentes e aprendizados diferentes. Cada um é único, e assim como, né, cada criança. Mas, como que eu falo pro meu filho? Acho que é uma pergunta de muitas mães. Que agora é um momento, ele tem maturidade para isso? Que agora ele tem que estudar, gatinho. Você tem que estudar, filho. Sabe por quê? Porque agora é a hora. Se você não se dedicar, ele acha, de repente, as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, que estudam muito e não sobra tempo para fazer nada. Só que eu falei, aí eu me recordo da minha época. Quando eu tinha também essa idade, eu também fazia a mesma coisa que você. Eu fazia trabalho extra. Eu me matava de estudar. Mas para depois desacelerar e conseguir equilibrar. Só que eles têm essa dificuldade. Porque ele fala assim, poxa, mamãe, não tenho tempo nem de ver uma TV durante a semana. Não é de atividades que a gente coloca é a própria escola, por exemplo. A escola meio período, que seja, ou integral, ou semi-integral. Ele sai da escola, ele tem que todo dia estudar um pouco. Meu pai já falava isso. Sim, importantíssimo. Mas eles não entendem. Não. É difícil. Eles querem, a prova é semana que vem. Então tá, semana que vem eu estudo. Não, se você leu um pouquinho hoje, mas eu entendo que eles não entendem, porque eu também não entendia. Então, assim, eu não lia. Só que eu tive que me dar mal, repetir de ano, para poder entender que o negócio era sério. Mas, assim, não é o caso das crianças hoje, assim, sempre tem recurso, aula de apoio, reforço, etc e tal. Mas, assim, você concorda com essa narrativa? As crianças merecem aulas de apoio? Você concorda que, fora da escola, elas, dependendo da matéria, elas precisam de um reforço específico? Se você nota que elas estão sofrendo com a matéria? Se elas estão sofrendo, sim. Mas, de novo, a gente tem que separar se é sofrimento ou se é esforço. O que eu percebo... Esforço é muito importante. É muito importante. Porque o que eu percebo é que acontece assim, a criança tem uma dúvida, ao invés dela... Você pode falar para ela, faz de novo, lê de novo, né? Você não precisa levar ela num professor para ela ter uma aula de novo sobre aquele assunto. Porque tem uma parte que é dela, que o aprendizado é dela, é da criança e do adolescente. Então, isso faz parte. O estudar todo dia que você levantou é excelente, e todo o estudo da neurociência que vem falar de aprendizagem, ele reforça esse ponto, porque o nosso cérebro, ele só aprende aquilo que é importante pra gente. Como é que a gente mostra que aquilo é importante pra gente? Relembrando, voltando, fazendo de novo, fazendo um exercício. O cérebro vai falar, nossa, fez de novo? Nossa, fez de novo? Né? Fez de novo? Isso é importante, vou guardar, né? A gente não tem uma memória automática. A gente precisa se esforçar para lembrar das coisas. Então, se eu quero guardar uma informação, eu preciso trabalhar naquilo e avisar meu cérebro, criar algum recurso de associação para o meu cérebro entender que aquela informação eu quero guardar, né? E a gente precisa, depois, lembrar o nosso cérebro de como recuperar aquela informação. Então, quando a gente estuda só lendo ou só ouvindo, a gente está guardando informação, tá tudo bem. Só que se eu te fizer uma pergunta e você não souber responder, você não sabe aquele assunto, né? Então, você tem que saber mobilizar a sua memória para conseguir responder uma pergunta sobre aquele assunto. E como que a gente faz isso? Com estudo ativo, explicando para alguém, respondendo pergunta. Né? Então, o que acontece? Às vezes, algumas crianças e adolescentes, eles ficam muito sendo guiados ou muito fixados por um tipo de estudar. Não, eu faço resumo. Aí vai lá, leva a tarde inteira para fazer um resumo, você pergunta, não sabe nada. Porque eu brinco que eles fazem resumo automático, que passa da apostila para o caderno sem passar pelo cérebro, sabe? Sim. Porque eles vão copiando coisas aleatórias, não fazem, não pensam sobre aquilo, não fazem relações. Mas tem maturidade para isso? Ela vai ganhando ao longo do tempo. E as tarefas da escola, elas vão seguindo. O que a escola exige no começo do ensino fundamental, exige o tipo de maturidade que aquela criança tem. Muitas vezes a professora já fala na aula como que é para ser feita a tarefa de casa. Aí a criança chega em casa, ela lembra e ela faz. A gente tem que passar, ao invés...
Foi legal como essa história tratamos? da maturidade, porque a gente tem que passar isso Porque eu senti que no meu processo eu tive que passar sozinha, né? sozinha e Então, sofrer. não precisa, ok. não precisa passar sozinho e sofrer, mas precisa ir assumindo responsabilidade gradativa. Sim. Então, quando a criança é menor, a gente ajuda mais, a gente orienta mais. Na medida em que vai chegando na pré-adolescência, na adolescência, a gente não abandona, que esse era um erro que a gente cometia muito, né? a gente- Abandonar, não, já tem 13 anos, já tem Se 14 vira. anos, se vira. Não, a gente pode começar errado. a transferir. É errado estudar com o filho? Até uns 10 anos, não. Depois disso, eu já recomendo deixar mais sozinho. E se ele tiver dúvidas e trouxer para você? Perfeito. Porque ok. aí você está estimulando a autonomia. Ele foi lá, estudou, teve a capacidade de levantar uma dúvida, que não é um processo simples, e trouxe para você discutir. Isso ele está pedindo apoio. Tá. Isso é muito legal que você falou, porque se a gente fica estudando com o filho, a gente desenvolve dependência e não autonomia. Toda vez que tem que estudar, tem que sentar lá você do lado. Pois é, e isso, eu já cheguei a receber mãe de aluno de segundo ano de ensino médio, e aí, de novo, não é uma crítica à mãe, porque eu sei que a mãe está fazendo tudo o que ela pode. A mãe sempre né? faz. Sempre faz o que pode, fez achando que era o certo. Na sociedade que a gente vive. Então, assim, eu sou a maior defensora das mães. Gente. Mas o discurso dessa mãe, de segundo ano do ensino médio, era: ele só estuda se eu estiver junto. Ai, meu Deus. Aí ela estava preocupada porque ele ia ter que estudar. Olha a preocupação dela. No terceiro ano do médio, ele ia para o terceiro do médio, e ela não ia ter tempo de estudar pro vestibular junto com ele. Jesus, Maria José. Nossa, porque Não era, uma coisa... não era um caso simples, tá? Não era uma criança típica, então, assim, faz todo sentido. Mas era uma criança, um adolescente capaz de assumir várias responsabilidades. E muito capaz de estudar sozinho, levantar as dúvidas, perguntar para o professor na escola. E, se fosse o caso, ter um apoio, né? Ele precisava de outros apoios. Mas ele não... Tenho certeza que a mãe poderia ter desenvolvido autonomia com ele de outra forma ao longo dos anos, né? E o esforço nenhuma condição, pelo menos que a gente acompanhe o TDAH ou TEA em níveis mais de 1 ou 2 de suporte, ou outros níveis, não vou entrar nesse detalhe, mas assim, nenhuma condição de uma criança que está frequentando a escola, a gente precisa... a mãe precisa estar o tempo todo junto. Ela tem que ter condições de assumir algumas coisas por ela, algumas responsabilidades. Qual que é o trabalho da família, da escola e do apoio especializado? É fazer essa transição da dependência, do fazer junto, para ter autonomia. Ótimo, mas assim, vamos lá. Uma pergunta polêmica agora. Vamos lá. Sempre é polêmico a aprendizagem. Eu, minha filha, sou polêmica desde a hora que eu saio de casa. Deixa eu te falar. Esse ensino, essa metodologia, eu queria sua opinião pessoal para mim. Sim. Waldorf e a comum. Você sabe como que é a filosofia da Waldorf, né? Sim. Estudei todas elas. O que você acha como pessoa, profissional, mãe, enfim? Bom, vamos lá, porque nós somos muitas, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos, tá? Propriedade tem para falar. Meus filhos, tenho algum lugar de fala, Né? diferentes lugares de fala. Os meus filhos estudaram em escola tradicional, tá? Por uma série de motivos. Em escola, tradicional, vamos dizer assim, que é a socioconstrutivista. O tradicional porque é o que a gente tem hoje em maior número. O que é isso? É uma escola que tem uma preocupação com o desenvolvimento social da criança, o desenvolvimento... ela não só coloca conteúdos, mas sim, nos anos depois, conforme vai chegando no ensino médio, é uma escola que vai mais para o conteudismo, né? Que é uma escola de conteúdo, de apostila. No começo, ela tem, no fundamental, ela tem essa escola que meus filhos estudaram, que são escolas diferentes, mas da mesma linha. Tinha uma proposta de projetos, livros, depois apostila, ela foi mudando. Mas uma escola... que tem uma linha muito clara de intervenção com método de ensino para alfabetização e tudo mais. Ok.
A escola Waldorf, a metodologia, eu acho incrível para quando a gente pensa um outro estilo de vida. Então, a escola é sempre adequada ao estilo de vida que a gente quer ter. Por isso que eu tô falando, não existe escola perfeita. Existe, família, então, assim, né? para mim, como pessoa, Camila mãe, o que se enquadrou melhor no meu estilo de vida, nas minhas exigências, na minha visão, foi essa escola socioconstrutivista. Uma escola Waldorf que eles respeitam o tempo da criança, ela vai pro sítio, vai plantar antes de fazer a matemática. Ai, meu Deus, não posso ficar fazendo caras e bocas aqui. Eu fico com... eu acho que existem famílias que se dão super bem com isso. Então, eu acho que esse é o ponto, é a gente saber... Mas às vezes me preocupa a alfabetização tardia, me preocupa a falta de tecnologia mínima. Por exemplo, não pode assistir televisão, não pode ter super-heroínas, nem super-heróis, roupas, uniformes também não existem. E tem coisas que eu, como mulher e mãe, sinto que educam. O uniforme, ele educa você dizendo para o seu filho, está indo para um lugar onde você vai ter que respeitar uma pessoa que não sou eu. É uma comunidade. Eu estou dando esse código que todo mundo ele. é igual, né? Assim, o uniforme tem muito, que somos iguais. Isso. A gente está falando de bolhas, né, Cris? Eu acho assim, me preocuparia mais. Assim, eu tenho uma preocupação muito grande quanto essas linhas mais alternativas do que a gente conhece, elas tomam uma proporção grande e as pessoas fazem com pouco critério. O que eu estou dizendo assim, escola Waldorf no Brasil ainda é uma bolha. É uma bolha e as pessoas que estão ali naquela bolha estão tentando um modo de vida diferente, mas são pessoas com acesso, na maioria dos casos. Sim, são pessoas todas. Com acesso, que vão ter acesso a tecnologias, que vão ter acesso a outras... a cultura, tem acesso à cultura. Né? Então, assim, tem muito acesso à cultura, isso educa também. O que me preocupa é quando a gente se apropria desse tipo... E uma apropriação, assim, muito rasa. E isso a gente tem algumas escolas no Brasil fazendo. É uma apropriação muito rasa e se auto-intitula Waldorf e vai lá e quer trazer, popularizar, democratizar, mas faz a coisa mal feita. Não pela democratização, mas pela falta de apropriação ou pela adaptação para conseguir fazer um modelo economicamente rentável. Né? Então, isso me preocupa muito. Eu acho que quando a gente está falando que a escola ela é escolhida com consciência, e são poucas as famílias no Brasil que têm condição de fazer isso, me preocupa menos. Me preocupa mais quando a gente vai levando esse tipo de abordagem ou quando a gente vai defendendo Waldorf para as pessoas que não vão ter acesso direito a isso. Se alguma escola for fazer, não vai fazer da forma correta. Então, quando a gente leva isso para uma população que já não tem acesso, né? E que saber ler e escrever corretamente, no tempo certo, vai fazer diferença na vida da pessoa. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente... Você tem toda a razão. Muito atento, cuidado, né? Com essa discussão. Muito cuidado. Sempre... Né? Agora, eu quero falar outra coisa. Celular. Ai, vamos lá. Eu vou te falar uma coisa aqui, amiga. Um drama. Eu participo de um movimento... Ai, gente, me perdoem, viu? Mães que me apoiam. Eu participo de um movimento que as crianças, jovens, adolescentes, não usem celular até os 16 anos. Dos 11 aos 16 anos. Só que, infelizmente, esse ano, meu filho tem 14, conseguiu 13, vai fazer 14, aí a gente teve que incluir o celular, porque ele estava se sentindo... Ele não estava se sentindo, mas a gente começou a perceber que as crianças, os jovens, se comunicam pelo WhatsApp, monitorado, etc. e tal, só que ele estava sendo, assim, excluso de alguns grupos. Mas ele é tão querido que os grupos falavam, o João não tá, sei lá, tipo assim, não tá no grupo, manda recado para ele, para a mãe dele, para o pai dele. Aí ficava eu responsável, o pai, por passar essa informação para ele. Então, combinações, festinhas, até troca de exercícios de matemática. Sim.
conteúdo para prova. Eles realmente usam de Muito forma coordenada se são monitorados. Mas eu acho ainda que a exposição a isso aqui, ó, primeiro, cria uma dor já no pescoço aqui, ó. A gente não tem controle de usar isso, A né? gente não A gente tem. não tem. Imagina criança, adolescente que tá Então, se regulando ainda. é isso que eu me preocupo. Então, um estudo que eu li, e eu fiz o ano passado com aquele Jonathan Haidt, você conhece? É um escritor que fala sobre a mente dos adolescentes. Tá. E ele comprova que dá diferença no aprendizado, porque nessa fase está formando a ética, a moral, algumas coisas. Tem vários estudos nessa linha. E que o celular vai atrapalhar. Então, eu me comprometi, faço parte do movimento, menina. E estou fora do movimento. Que o jovem entre 11 a 16 anos não deveria ter celular. Eu tô dando celular pro meu filho há 2 anos antes, né? Do que eu queria. Não, mas você já fez uma grande coisa. E as mães vão te perdoar. Nós mães precisamos nos unir. Isso não é as mães, não é culpa sua. O celular não foi sua invenção. Não é isso. Então, acho que a gente tem que mais se apoiar do que a gente se criticar, sabe? Acho que isso é muito legal. Assim, você faz parte do movimento, as mães estão juntas. E eu tenho certeza que todas elas vão entender. Porque já passaram por um momento. Eu gosto muito desse movimento. Acho que criança não deve ter celular, meus filhos têm. Entendeu? Mas tudo bem, eles são mais velhos agora. Sim. Mas tiveram cedo, antes dos 16 anos, por uma série de motivos. E cada um mais cedo que o outro, sabe? Por causa das gerações. Nenhum antes dos 10 anos, acho importante dizer isso. Pelo amor de Deus, né? Mas tem muitas crianças que têm. Essa lei que proibiu o celular na escola foi fantástica. Eu super apoio, virei fã. Foi difícil para os meus filhos, foi difícil no começo. Agora eles nem lembram mais que a lei, ele já enfia, já larga o celular. Antes desligava no caminho. Agora larga em casa, né? Meu mais novo nem leva o celular para a escola. O meu mais velho ainda, porque às vezes vai de Uber embora. Então, a gente tem essas coisas, sabe? Sim, é uma segurança a mais. Vai chamar um Uber, precisa avisar, vai compartilhar a viagem, porque eu quero saber, né, a hora que está chegando. Então, a gente tem... a vida moderna, ela se estruturou em cima da tecnologia. A agenda da escola é na tecnologia. Eu adoro a agendinha que escreve. Mas assim, eles têm a agenda da escola, mas tem a agenda que tá lá, que o professor põe a matéria, às vezes põe o material. Exato, né? E aí ele tem que acessar. Tem que acessar, assim, não dá. Agora, acesso à rede social... Porque também não é toda a tecnologia, não é toda a tela. É melhor jogar, vários estudos estão dizendo que é melhor você jogar videogame do que ficar na rede social. Olha que louco. Então, assim, o videogame era um grande vilão. Agora apareceu um vilão maior, né? Mas são questões importantes. Mas regular tempo de tela é importante, não só pela tela, mas porque aquilo tira o tempo de fazer outras coisas, né? Então, eu brinco o seguinte, Cris, não sei se te ajuda e ajuda as mães, assim, que estão nesse dilema. Tudo bem ter o celular, mas ele não vai substituir nenhum outro tempo importante que você tem. Tem o tempo de escola, tem o tempo do exercício físico, tem o tempo da refeição, tem o tempo de estudar. Então tá bom, se você está conseguindo ter tempo para tudo isso, você pode ter um pouco de celular. A rede social eu tenho restrições. Então assim, a rede social não... o meu filho também não tem, ele nem gosta. Eu não gosto, mas é dele, graças a Deus. Mas tem um incentivo, né? Mas tem os amigos, não sei o que lá. Enfim, sabe o que eu queria, até para entender melhor? A escola, quando você não concorda com um professor ou uma matéria que é dada, aconteceu esse ano... para algumas pessoas que conversaram comigo, não curti a professora de tal matéria, porque ela é muito ativista ou porque ela é politicamente já denominada para um viés. Então, assim, houve isso. Eu achei interessantíssimo, porque as crianças traziam isso. Ela é meio doida, assim, sabe? Ou ela, tipo... Enfim... As crianças traziam, e aí eu fui ver a apostila, falei, não dá, né?
beijo, obrigada. Eu falei assim, beijo, obrigada não dá. Vamos refazer isso aqui, vamos repensar. Chamei a escola, meu marido, para poder conversar e entender o que eles estavam querendo vender para uma criança de 12, 13 anos, uma apostila polêmica sobre um menino que sai do armário. Quem deve ensinar sexologia, sexualidade, aí pegou num ponto bem categórico e polêmico pra caramba, porque ninguém Super tinha polêmico. Coragem de falar. Sim. Mas eu e o meu marido mais até que eu, falou assim, peraí, o que é isso, filho, que você tá lendo? Não, papai, é um livro e tal. E assim foi. Uma apostila dada, que não foi avaliada pela escola, passou batido. E aí retiraram ela de circulação, porque compreendeu-se que a educação sexual, ou a educação mesmo de boas maneiras, boas premissas, é dado em casa. E você complementa na escola quando você está lidando com pessoas diferentes. Mas assim, uma pessoa que fala bom dia, que respeita um professor, ou que... Não precisa ser perfeito na escola, porque a gente gosta de brincar e de fazer coisa errada. E isso é humano. Mas quando você desrespeita um professor, ou quando você sai... Coisas assim que não existiam no passado. O professor era idolatrado, ele é um ser superior. Mas assim, quando ele apresenta um conteúdo, até que ponto a família pode ir contra ou ir discutir com a escola? Não, a família deve sempre conversar com a escola. Porque, lembra, eu comecei falando da parceria, então eu acho super importante. Eu acho que se existe uma discordância, se existe alguma coisa que não está de acordo, é conversar com a escola e entender também o porquê que a escola optou por aquilo. Às vezes existem milhões de motivos e razões importantes e relevantes que, do ponto de vista pedagógico, fazem sentido. E a gente matricula os nossos filhos nas escolas, confiando nos profissionais que estão lá, né? Aí, se existe uma discordância, é importante entender, né, o que está acontecendo. É muito difícil. Sobre educação sexual, Cris, assim, a gente precisa ter educação sexual nas escolas para evitar violência sexual. Bom colocado. Isso é bem colocado. extremamente importante. Às vezes a gente pensa que educação sexual tem que estar na escola para ensinar sexo. Não é isso. A educação sexual ela tem que estar na escola porque a gente vive um número absurdo de abusos sexuais. E às vezes as crianças, às vezes não, muitas vezes, elas não sabem o que está acontecendo, elas não percebem. Quem abusa são pessoas próximas. Ai, que horror. Você sabe dos números, não preciso te dizer, né? Você sabe muito bem. Então, sim, precisa ter educação sexual na escola para as crianças saberem, inclusive, o que é adequado, quando é adequado, com quem é adequado e o que é. E educação sexual é isso. É saber também respeitar o diferente, né? Agora, existem formas e formas e formas de fazer isso. Isso precisa estar claro para os pais, para evitar polêmica, porque é um assunto que é tabu. Não adianta a gente dizer que não é. Então, as famílias enxergam de formas diferentes. Tem viés religioso, tem viés de classe, tem uma série de coisas. Então, não adianta a gente achar que também quem fala, não, eu sou contra, está querendo só colocar, porque é contra a vida das pessoas, sabe? Esses extremismos que a gente vai. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? A gente vai precisar discutir o que precisa ter, quando que precisa ter, como que vai ser feito, falar com as famílias. Então, acho que que a escola deve ter essa primeira conversa com as famílias. Olha, nesse ano nós vamos tratar a educação sexual das crianças. E como que vai ser feito? Por que vai ser feito? E o tipo de conteúdo, claro, que é adequado para a criança ver. Se a gente também não quer que ela seja exposta a situações constrangedoras, né? Isso também acontece no trato de como você vai levar aquela informação para a criança, né? Nossa. Também é diferente da nossa época, que era só biologia, né? A gente aprendia biologia, como se fosse uma coisa, assim, que não tivesse
que só fosse só um processo, e um processo biológico que não tivesse nada a ver com sentimento, com moral, com religião, com a vida das pessoas, né? Isso tem. Então, que tem diversidades, né? Que não é exatamente o seu corpo que define tudo, que tem uma forma cultural do que define o que é homem e o que é mulher, não é só o seu... Enfim, a discussão é grande e é uma discussão. É isso que a gente precisa entender. É uma discussão que, para a gente avançar como sociedade, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente vai precisar entrar nela ouvindo todas as partes, né? Então, esse ponto é importante. Importantíssimo. Eu concordo com você e acho que tem que ser discutido escola e famílias. E aí chegar no consenso e continuar, porque cada um vai continuar sendo cada família. Exatamente. E aí, se um momento você descobrir que aquela escola não está, assim, que vocês estão indo para caminhos diferentes, e você tem essa opção, né? Porque a gente está falando de novo, tem gente que tem opção de fazer isso, tem gente que não tem. Tem gente que está lá numa escola que é perto, ensino público, e aí a gente tem essa situação. Que aí, o melhor caminho para o ensino público é parceria, família-escola. Não tem outro. Não tem outro. Assim, na minha humilde opinião, não tem outro. A mãe não tem esse tempo para ter. Não vai ter e não tem. Porque ela trabalha. Ela trabalha, não é culpa da mãe. Mas como que a gente cria essas pontes de participação da família na escola, da comunidade, né? Acho que esse é um caminho que eu vejo como produtivo. Tá. Para quem tem opção, olha, obrigada pelos seus serviços e... Vou para outro lugar. Vai procurar um lugar mais adequado, acontece. Uma coisa que eu queria te perguntar, muito minha também. Sim, vamos lá. Eu quero saber como a gente deveria ensinar os nossos filhos a estudar. Por exemplo, eu quero esse resultado que você está me falando, autonomia. Sim. Não vou ficar o tempo todo do lado dele. Mas e aí? O que eu falo para ele? Como eu vou estimular uma cabeça que não tem maturidade para entender que no futuro isso vai lhe custar um preço? Assim, sabe? Mais ou menos isso? Sim. Olha, primeiro, assim, é difícil encontrar quem gosta de estudar e tá tudo bem, né? Eu não gostava quando eu era criança, adolescente, acabei fazendo uma tese de doutorado. Então, tá tudo bem, principalmente criança, adolescente. Depois eu comecei a gostar de estudar por vários motivos. Até por buscar técnicas diferentes para aprender melhor. Aí daí quis estudar como isso acontecia no cérebro da gente. E assim, tá tudo bem não gostar de estudar. Então, criança, adolescente não precisa gostar de estudar, mas ele precisa entender que para ele aprender, o estudo é um meio. Tá? Existem regras. Será que é isso? A gente precisa entender como o cérebro funciona. Então, eu posso falar para ele, chegou em casa, almoçou... Rever a matéria do dia. Dá uma descansada e reveja. Isso, 15 minutos cada matéria. Porque você dá um tempo curto. Porque a gente não pode esquecer que o estudo é meio. O objetivo é aprender. E, às vezes, a gente dá muita importância para o ato formal do estudo. Tá. Sabe aquela história da pessoa que presta atenção na aula e vai bem? Então... mas ela não existe, é um mito. Jura? A maioria dos casos que eu não tenho nenhuma evidência científica do que eu vou falar, mas a maioria dos casos que eu vi de pessoas, adolescentes e crianças que me falavam isso, eram pessoas que elas prestavam muita atenção no que o professor diziam, criavam conexões já na hora com alguma coisa que já conheciam e depois elas criavam conexões com o que elas estavam aprendendo na escola com a vida real. Então, eram crianças que comentavam, falavam, sabe isso aqui que eu aprendi na escola que é por causa disso. Sabe por que a lâmpada acende? Porque eu aprendi que a corrente elétrica... superdotadas? Não, crianças super normais. Isso é um processo de aprendizagem natural do ser humano. A gente ouve alguma coisa, junta as pecinhas com alguma coisa que a gente já ouviu falar antes, alguma coisa que a gente viu funcionando, como a luz, né? Como, por exemplo. E a gente aprende a teoria, que aprender a teoria a gente não aprende sozinho, a gente precisa ser exposto a ela, aprende a teoria, conecta. Que dizem, né? Eu vou bem na prova, mas assim, meu amigo nem estudou, mãe. Então, mas... Eu não sei se ele estudou ou não estudou, você não estava lá na casa dele? Ele pode ter estudado dentro da cabeça dele, porque a gente cria uma regra que estudar
é no papel, é fazendo Sentar. resumo, sentar é bom. Escrivaninha. Mas uma criança que aprendeu um assunto na escola, chegou em casa, conectou com a vida real e contou isso em casa, que aquela teoria faz a lâmpada funcionar, por exemplo, ela aprendeu. Ela vai precisar revisar, ela vai ter que ter uma fórmula para ela fazer o exercício, tá tudo bem. Mas ela já criou uma base muito boa para o aprendizado, porque ela conectou com a vida real. Então, sempre precisa fazer resumo? Não. Às vezes pode responder uma lista de exercício, pode ler... Ela vai se encontrar. E é isso que é legal, é ter opção de técnicas de estudo de acordo com o objetivo e o que eu quero aprender. Para mim, eu sempre fiz assim. Para decorar ou para memorizar. Eu escrevia os pontos principais no papel. Sim. Isso para mim. Para o meu filho, já vi que essa técnica não funciona, porque ele já me falou. Ele Perfeito. prefere de outra maneira, então, ok. Eu acho que a gente vai buscar, né? É isso, funciona, tá funcionando, ou seja, ele tá adequado, ele tá aprendendo, ele tá tendo um resultado ok na escola, ou seja, ele tira a nota que ele acha que é mais ou menos coerente com o que ele sabia, né? Então, assim, não, eu achei que eu ia tirar 7 mesmo, porque eu sabia mais ou menos 70, então tá funcionando. Ele tá desenvolvendo um processo de metacognição. Que é saber como o seu cérebro aprende, o que funciona e o que não funciona. Então, a gente avalia o resultado que tem e muda a técnica. Porque o objetivo é aprender. Camila, eu tenho tantas perguntas para te fazer em pouco tempo, mas assim, olha, eu quero encerrar com uma aqui. Quando a gente motiva um filho, por exemplo, nossa, que legal, você tirou uma nota boa, ou você foi bem... Ou você não foi tão bem, mas vai melhorar, tem como recuperar. Isso estimula positivamente a criança? Ou se é cria legítimo... uma zona de conforto? Não, eu acho que o que a gente precisa entender sempre é que, eu gosto de dizer, né, que assim, se o elogio é legítimo, né, ela foi lá... mesmo que seja nesse esquema, assim, ela não estudou tanto, mas prestou atenção na aula, fez uma revisão diária, foi lá e tirou um 8. E para aquele 8, se ele é legítimo do conhecimento dela, perfeito, né? Pode elogiar, ótimo, né? tá tudo ótimo. Se a nota não é tão boa, eu não gosto muito do elogio, porque ele não é legítimo, né? Pode ser um elogio pelo esforço. Você tirou 5. Melhorar. Olha, eu vi que você estudou bastante, só que nós precisamos entender o que aconteceu, se o seu estudo não estava adequado, porque você, inclusive, me falou que tinha ido bem na prova e a nota veio 5. O problema não é a nota 5, o problema é entender o que está funcionando e o que não está funcionando no aprendizado. Se ele está fazendo muito esforço, passou a tarde inteira estudando e não está aprendendo, precisa ser visto. Sim. E aí não precisa haver um elogio, precisa haver um reconhecimento do que a criança fez de positivo e aquilo que precisa ser melhorado. Tudo eu acho que na vida tem que ter constância. Sim. Regras, disciplina, né? Eu acho que não foge muito disso. Precisa. Precisa de disciplina, porque a gente não pode contar com a motivação, né? Que a motivação é a vontade da gente querer fazer alguma coisa. Se eu for esperar a vontade dos meus filhos para estudar, certo? Tomar banho, a motivação não é. Então a gente cria as regras para facilitar. A gente vive de um modo que a gente precisa ter esse tipo de disciplina. Camila, eu queria, antes de encerrar aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem final para as mães que estão, assim como eu, em processos de criação, de estudo dos filhos, né? E contasse para nós uma mensagem final, ou se você assistiu, gostou também, acompanhe o projeto dela, Desencuca, porque é muito legal. E a gente vai deixar todas as redes sociais dela aqui, né? Eu quero te agradecer por você compartilhar esse conhecimento comigo e que vai ajudar muitas famílias a enxergarem aprendizagem de modos diferentes. Isso. Em tempos diferentes, né? E eu sempre encerro com uma... Isso é coisa minha. Coisa de jornalista. A vida pulsa no singelo. Eu queria aprender o idioma das árvores. Saber as canções do vento nas folhas da tarde. Eu queria apalpar os perfumes do sol. Essa, Manuel de Barros,
ele fazia essa simbologia quando falava sobre aprendizado. Eu quero sentir, eu quero pegar, eu quero viver. Isso. Para poder entender. Eu acho que talvez seja uma mensagem que fica, né? A gente tem que estar sempre vivendo, mostrando o presente, né? E tocando as coisas para poder a criança, você mesmo, se conhecer e conhecer o outro. É aprendizagem significativa, né? Ela precisa fazer sentido e ter... enfim, a gente vai construindo os caminhos. Queria, assim, como mensagem final, só para deixar para as mães não acharem que é tudo culpa delas, porque não é. Né? Ai, que bom ouvir isso. Não é. Para as famílias se apoiarem mais, né? E observarem se a mãe não está se penalizando por uma questão que vai para além da relação dela ou dela ser uma boa mãe. Então, observou que a criança está com alguma dificuldade, não coloca isso já como uma culpa. Vai buscar a escola, vai entender o que está acontecendo, se puder, busca apoio especializado, ajuda, conversa com uma outra mãe, sabe? Nesse sentido de Redes acolher. De apoio, né? Redes de apoio são fundamentais, né? É impossível criarmos os nossos filhos sozinhas e achando que a culpa é toda nossa. Do que dá errado, do que dá certo. A gente precisa ter rede de apoio. Então, acho que isso que eu acho importante, assim, as famílias precisam se apoiar e as mães não precisam assumir tudo sozinhas. Que mensagem linda. Tomara que, gente, vá direto, assim, atravessando no coração de vocês, porque no meu atravessou, porque eu vivo na culpa. Sim. Mesmo sabendo que eu não tenho culpa. Pois é. Mas não adianta. Porque não é fácil se livrar dela. Não é, né? Não é, mas a gente tem que lembrar todo dia, né? Camila, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. A gente Obrigada. vai ter muito bate-papo, muito corte, muita coisa. Deixa suas redes sociais aqui para nós. E a gente vai divulgar bastante o trabalho dessa profissional incrível que eu entrevistei, que eu conheci, que me aliviou tanto. A gente precisa dessas conversas, né? Obrigada. Pode deixar Obrigada suas mesmo. redes. Você atende aonde? Eu atendo em Valinhos, Tá. né, presencialmente, mas eu atendo online também para adolescentes a partir de 12 anos. Funciona legal. Eles sabem usar a tecnologia, a gente divide tela, faz exercício junto, funciona bem legal. Que bacana. Então, presencialmente eu estou no condomínio Vértice Empresarial em Valinhos, fica perto do shopping de Valinhos. Tem um trabalho que eu coloco nas redes sociais, como no Instagram, desencuca.oficial. Tá. E para quem quiser mais informações sobre o trabalho com escola, eu estou no LinkedIn também, mas é meu perfil pessoal Camila Brasil. Tá bom, Camila. A gente vai deixar tudo creditado. E olha, muito obrigada por essa entrega. Foi muito, para mim, como mãe também, foi algo muito importante. Legal, então, eu fico feliz que você tenha vindo aqui e a gente vai fazer umas lives para poder terminar, porque esse assunto não tem fim, tá? Não tem. Gente, não tem fim. Filho, não tem fim. Não tem. Nasceu até hoje, eu tô ainda colheira. E não sei se vai ter fim, né? Mas acho que o importante é a gente discutir, a gente ir se apoiando, ir se ajudando. Eu falo, quando vai passar? Quando vai passar? Não, vem outra fase. Aí, passou a fase, outra fase. Gente, é enlouquecedor. Então, a gente tem que se apoiar. Um beijo, queridos. Espero que vocês curtam muito esse podcast da Camila, meu e de tantas mães e mulheres e pais e homens. Até o próximo. Seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora? Vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É Força em Forma de Voz, o nosso canal. Vamos juntas?